Olá, me chamo Thiago. E eu me chamo Felipe. Nós estamos desenvolvendo um aplicativo na atividade de extensão e hoje a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do que a gente desenvolveu até o momento, o que a gente pensou, como partiu a ideia, o porquê da ideia e também tudo que a gente tem até o momento e o que a gente pretende desenvolver ao decorrer do ano que vem pela frente aí para a gente finalizar esse aplicativo. Uhum. E mostrar também um pouco das alterações que a gente teve ao longo do caminho aí, das ideias diferentes que a gente achou melhor cortar ali do projeto principal. E começando já, então, falando para vocês, a gente partiu de uma ideia de algo que a gente viu que não tem na cidade, não tem disponível para os cidadãos na cidade de Londrina, que é um aplicativo, uma aplicação, né, que busque a interação entre uma pessoa que vá trabalhar com o seu carro e a pessoa que não tem o carro, depende de ônibus, aí pega dois, três ônibus, e a gente fazer essa interação para que a pessoa que tem um carro e ela faça o mesmo caminho, compartilhar essa viagem com a pessoa que não tem o carro. Então, por exemplo, eu sou o motorista, tenho meu carro e eu vou trabalhar aqui da Zona Leste até na Gleba. E eu faço esse caminho todo dia. E o Felipe, ele também trabalha lá na Gleba, mora aqui na Zona Leste, e ele não tem carro. E eu vou sozinho com o meu carro e arco com todos os custos que eu tenho de gasolina, tenho de manutenção do carro, imposto do carro e etc. Então, a nossa ideia foi justamente desenvolver essa aplicação para as pessoas que possam se interagir entre si para que elas dividam esse custo, né? Por exemplo, o Felipe daí vai me ajudar com uma quantia Com na, valor, na, eu... na viagem que a gente fazer e vai ficar bom para mim, que vai reduzir um pouco dos meus custos e bom para o Felipe, que ele vai ter mais conforto na viagem, ele vai estar indo de carro, não vai precisar pegar dois, três ônibus, não vai precisar acordar tão mais cedo, né? Enfim, essas vantagens que a gente pensou. vai salvar um pouco do tempo também e ajudar no consumo consciente dos recursos, né? Porque duas pessoas usando um carro é melhor do que duas pessoas usando dois carros, né? Exato. E a gente pensou também em, tipo assim, a pessoa tem um carro, geralmente o carro tem quatro, cinco lugares, né? Essa pessoa ela pode compartilhar com três pessoas, né? Então, tipo, eu posso compartilhar uma viagem de três pessoas que moram perto de mim para a gente ir junto, entendeu? Então, são quatro pessoas dentro de um carro que todas estão ficando bom para todas, né? Questão Bom para de todo mundo. valores, né? Financeiramente falando. Então, foi mais ou menos essa ideia que a gente pensou. E então, a partir disso, a gente pensou no nome Buscar, e aí foi uma coisa interessante que a gente parou para pensar, o buscar por quê? A gente partiu do princípio que. Assim, né? No início, a gente teve a ideia de fazer os dois. A gente Isso, duas ideias separadas, fazer em algo em uma coisa só, para atender duas demandas diferentes, que era o pessoal que pega o ônibus todos os dias e o pessoal que precisa dar carona, tentar conectar esses dois. A gente pensar em fazer ali para o pessoal que usa o transporte público ter uma lista de horários, quais as melhores rotas para fazer. E ter junto nisso também a possibilidade dessas pessoas pedirem carona. E aí a gente acabou cortando essa ideia porque ia ficar duas coisas num aplicativo só, isso. não acaba É, não sendo interessante. e um dos motivos também da gente cortar essa ideia foi a questão que a gente ia ter que ter uma API, né, para fazer, pelo menos com o Maps, né? E aí ia É, ficar não um tinha pouco ficado inviável legal a no gente, a Maps. gente fazer essa integração. Então, A gente teve que cortar também, é porque não, pela descrição do projeto ali, a gente não pode usar APIs externas, né? isso. Foi um ponto colocado ali na aula. E a gente teve que cortar essa ideia e algumas outras também, porque tinham outras partes que também precisavam de APIs externas. Então, o porquê que a gente continua com esse nome Buscar, né? A princípio, como o Felipe disse, a gente tinha duas ideias, né? A gente queria essa integração entre ônibus e carro. Então, a gente tinha pensado em bus de buscar, né? De busão mesmo, né? Informalmente falando, né? E car de carro da carona, né? Mas acabou que também buscar para a gente ficou legal, por quê? A gente buscar traz que ele está buscando uma carona, né? Então a gente vai dar uma ênfase no cara ali do logo, né? Buscar, que a gente está buscando uma carona para ir em endereços que eu e o Felipe vá junto, por exemplo. Então acabou que o nome Buscar ficou dando certo para as duas ideias, né? A princípio do ônibus, que a gente acabou deixando de lado, né? Que a gente viu que não ia ficar tão viável.
mas acabou ficando muito bom também para essa questão das viagens compartilhadas. Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho para vocês do diagrama do que a gente tinha pensado, né? O Felipe vai falar um pouquinho, e depois também eu vou mostrar um pouquinho das telas que a gente fez, os protótipos, e algumas informações que a gente já decidiu que vai ser essencial no na nossa aplicação. Passando aqui para a parte do diagrama de caso de uso, inicialmente a gente tinha pensado aqui, deixa eu aparecer, apareceu aí? Apareceu. Como eu já tinha falado antes, a gente inicialmente tinha pensado em fazer a parte do transporte público junto com a parte da carona. Aí no transporte público ia ter ali as linhas de ônibus, as rotas, os horários também. A localização em tempo real do ônibus, a pessoa saber ali onde mais ou menos está o ônibus. Os destinos para identificar uma melhor rota, uma rota mais eficiente para as pessoas. E isso a gente acabou decidindo por cortar do projeto, porque ia adicionar muito na complexidade do projeto e não ia ser interessante para o aplicativo como um todo. Aí a gente tem aqui a parte da carona, que é a parte que a gente vai dar uma ênfase até o final do projeto, é o foco principal do projeto nosso. Aí é pedir a carona aqui, a pessoa tem que informar um destino, aí tem a parte do motorista que aceitar a carona, ele vai ter que identificar o motorista, identificar qual é o veículo do motorista. São as informações ali para ter essa comunicação entre passageiro e motorista, para o passageiro identificar qual é o carro que ele vai estar andando e para o motorista saber com quem ele está compartilhando essa carona também. Que a gente tem que dar uma ênfase na segurança dos dois, não só do motorista, assim também como do passageiro. Tem que informar os dados, aqui é uma generalização, que todos eles vão precisar fazer um login, um logoff, criar uma sua conta, e a gente vai também fazer uma verificação dos dados para saber se a pessoa está passando dados verdadeiros para a gente, se não é uma conta falsa, a gente poder fazer essa diferenciação. Legal, muito legal. Então, agora eu vou mostrar, então, os protótipos que a gente fez e uma das informações que a gente acha importante, né? Então, a pessoa, tanto o motorista, né, que vai compartilhar essa carona, quanto quem vai buscar é, essas caronas, a gente vai focar muito, muito forte nisso, nessa questão de realmente ser uma pessoa que está fazendo a conta, né? Não ser um perfil falso. A gente também entende que isso abre um pouco as portas para, por exemplo, para o assaltante poder É, criar uma conta e daí ele pegar, por exemplo, uma mulher que vai sozinha, daí ele pega carona com ela e acaba assaltando ela, né? Então a gente quer pegar muito forte nisso para a gente conseguir fechar o máximo evitar, né? possível, de dar o máximo de segurança para as pessoas que forem usar nosso aplicativo, né? E uma coisa também que a gente vai focar bastante também é a questão das avaliações, né? Então, a gente vai fazer o método de avaliações. Eu peguei uma carona com o Felipe foi educado, me deixou certo, não tive problema com questão de pagamento, nada. Eu vou avaliar o Felipe bem, e o Felipe também me avaliar bem. A gente teve uma carona tranquila, ele viu que é uma pessoa confiável e tal. Então, a gente vai aderir também essa questão de avaliação para justamente a gente passar um pouco mais de segurança, né, no uso desse aplicativo, né? E então aqui seguindo para o protótipo das telas, aqui para baixo. Então aqui o design, né? Quando a gente abriu o aplicativo, a gente trazer essa imagem do buscar, né? Deixa eu diminuir um pouquinho para aparecer um pouquinho mais. Isso. Então aqui no caso a gente vai ter que alterar a logo, né? Do ônibus aqui. A gente vai pensar outra coisa. E às vezes pode vir na mente, né? Mas por que que a gente não atualizou, né? A gente quis trazer já justamente o que a gente tinha pensado até o momento para mostrar que nosso aplicativo está em desenvolvimento, né? Então a gente está em constante aprimoramento. Então a gente viu que o ônibus, a questão do ônibus não ia ser uma coisa viável, a gente alterou e é assim que a gente vai partir também nas outras coisas que a gente for focar agora nas caronas, né? A gente vai avaliar o que for viável ou não e a gente vai tirar ou acrescentar. Então, de início era isso que a gente tinha pensado, a gente só tem que alterar agora essa questão do ônibus aqui, mas o nome O nome ficou, buscar né? ainda ele refere a buscar uma carona, né? Então ficou algo que a gente achou muito interessante. E aqui seria a tela de login. Então a pessoa ela tem a opção de fazer login
com a conta Google, né, que já traz algumas informações, como nome, data de nascimento, e etc. E nesse login aqui, daí que a gente vai focar, a gente vai ver a questão também, tem a questão de LGPD, né? Então a gente tem que pensar qual que vai ser as informações que a gente vai ter que pedir, mas a gente vai tentar solicitar o máximo possível para a gente ter certeza que vai ser uma conta realmente verdadeira de uma pessoa de bem, né? Não vai ser algo que, em vez de ser um benefício para a sociedade, seja um malefício, né? E aqui, então, como a gente tinha pensado na ideia do ônibus e do carro, aqui a pessoa poderia, né, tocar ali no touch do carrinho, que ela quer uma carona, né, ou do ônibus que ela queria o itinerário, saber onde o ônibus está, toda essa interação. Aqui, então, futuramente, a gente já pensou que a gente vai alterar para o carro e para uma fotinha de uma pessoa ali, como se ele fosse passageiro, né, para o aplicativo fazer essa diferenciação. Então, é isso que a gente vai alterar, a tela vai seguir a mesma. Aqui a gente pensou também na questão de procurar, né? Então, se eu estou procurando uma carona, eu vou pôr o endereço que eu vou, da onde eu saio, onde eu vou chegar, e se eu vou oferecer, eu vou fazer a mesma coisa, só que oferecendo, né? E aí, então, a gente também pensa na questão do motorista que vai oferecer, ele falar qual que é o carro dele, o modelo do carro dele e tal, dar essas informações também, porque não é só quem vai oferecer a carona que está correndo risco, né? A gente também que vai pegar uma carona, a gente está entrando no carro de uma pessoa que a gente não conhece. Então a gente também tem que ter alguns dados ali para a gente se sentir mais seguro, né? Uma coisa legal que a gente pensa também, talvez, é interagir com a rede social da pessoa, porque a partir da rede social a gente consegue ter uma ideia melhor de como que a pessoa é, os vínculos que ela tem. Então é uma coisa que é interessante a gente pensar também. Então, aqui é bem simplificado. A gente também pensou aqui, no caso, a pessoa colocaria o local de partida, o destino, que é onde ela vai, a data que ela vai, e qual o horário que ela vai, né? Quantas vagas ela disponibilizaria no carro dela. Aqui mostrando daí o modelo do veículo e a placa do veículo, até para identificação mesmo quando o carro chegar. E algumas observações, por exemplo, eu não gosto que fume no meu carro, eu não carrego animais, entendeu? Essas observações assim, ou só recebo por Pix, ou recebo só em dinheiro, ou aceito pagamento, por exemplo, vou abastecer meu carro, daí você pode pagar com seu cartão lá no posto, entendeu? Então, essas observações para facilitar a carona em quem está oferecendo e quem está pegando a carona, né? E aqui, no caso, seria um protótipo da tela procurando, né, o passageiro, também poderia ser procurando o motorista, né? É uma das coisas que a gente também tem que pensar, né, se a gente vai por que o aplicativo faça essa procura, ele traga a melhor correspondência, ou se ele liste, né, por exemplo, essa pessoa sai de tal lugar, é um pouquinho mais longe da sua casa, mas é uma pessoa mais avaliada, ou essa pessoa sai mais perto, mas é um usuário novo. Então, é uma coisa também que a gente está desenvolvendo e a gente está pensando qual que vai ser a melhor forma. E aqui, no caso, por exemplo, seria, encontrei um passageiro, né? Tipo, deu um match ali entre quem está oferecendo e quem está procurando, né? E ali seria o valor, né? A gente vai rever também essa questão, né? Se a gente vai fazer o aplicativo, fazer esse cálculo, né? Pela quilometragem, da onde ele vai sair até onde ele vai chegar, ou se a gente vai deixar para o motorista, né? Eu acho que a gente vai pôr um limite ali, né? De valor, mas deixar para ele colocar o valor que ele acha que seria mais justo para ele, né? É uma coisa também que a gente está pensando, e nesse layout aqui, trazer a informação, a idade da pessoa, quem é a pessoa, quantas caronas ela realizou, quantas pessoas recomendaram essa carona. Então, é uma das coisas também que a gente está pensando em desenvolver. Aqui, no caso, seria o mesmo protótipo, né? Só que para quem tá procurando uma carona, né? Então segue as mesmas informações, né? Local de partida, destino, data, quantas vagas a pessoa vai precisar. Às vezes a pessoa trabalha ela e o marido dela em mesmo lugar, né? Às vezes ela precisa de duas vagas no carro daí. Então, é uma coisa também que a gente pensou em pôr, e as observações seguem aquele mesmo modelo, né? Por exemplo, eu preciso levar meu gato, ou sei lá, as particularidades de cada um para a pessoa que está pegando a carona e para quem está levando, a pessoa também já está ciente de todas essas observações. E aqui, no caso, ele estaria procurando a carona, né? E vai encontrar também o motorista, com o modelo do carro. E eu acho que é isso, né, Felipe?
Para finalizar, a gente vai dar bastante ênfase nessa parte da segurança dos usuários, para a gente tentar filtrar ao máximo pessoas mal intencionadas. Isso, a gente vai também, os perfis que criar as contas, né? Verificar e-mail, telefone, aí a gente tem que ver a questão que a gente não entende muito bem ainda, mas se a gente pode solicitar um CPF, algum documento, né? Outra É, coisa também, também que é muito legal, é a gente obrigar a pessoa por foto, né? É obrigatório por foto, tem que pôr porque não foto. tem como você dar o carona para uma pessoa ou Porque você você não sabe ir, o que que é. você não vê pelo menos a foto da pessoa, É, né? Por isso que também é legal a gente pensar nessa ideia de interar com a rede social, né? Da pessoa pode jogar um link para o Instagram dela, daí você dá uma olhada, parece ser uma pessoa ok, né? Então é umas coisas que a gente está pensando em justamente deixar mais confortável, né? Mais seguro. Você falar, não, tá tranquilo, eu sei com quem que eu tô vou, indo, né? Já vi a cara da pessoa. E é que nem o Felipe falou, não tem como a gente por exemplo, participar de todas as reuniões, todas as caronas que tiver em tempo real e verificar, tá acontecendo um assalto, né? Isso é impossível, né? Inviável. Então é isso que a gente vai trabalhar para manter essa segurança. E também uma coisa que a gente pensa é pegar firme na divulgação do nosso aplicativo, né? Então por isso que é muito importante que ele seja uma coisa segura, né? Que as pessoas não tenham problema com isso, para que na nossa divulgação do aplicativo ela seja boa, né? A pessoa fala, bem você já positivo. usou de carona, é muito legal, pega carona da pessoa, que eu não sabia. Às vezes o vizinho teu vai no mesmo lugar que você e você não sabe, entendeu? E vocês podem deixar de gastar um dinheiro a menos, pode ajudar o meio ambiente. Então, a gente vê que é uma coisa que realmente vai ajudar bastante pessoas aí. E até a gente, né, Felipe? Se a gente É, tivesse precisar de uma aplicativo carona, desse, opa, já ia pegar salvar muito ali e o gastar projeto. menos, Gastar menos ou encurtar o tempo que gasta para chegar num lugar. não ter que Nossa Senhora, acordar às 6 horas, né? Poder você é acordar no doido. mínimo uns 40 minutinhos. 40 minutinhos a mais já faz Aí, uma diferença gigante. com certeza, ou ir na academia, poder Ir tomar um num café mais lugar, tranquilo. é bem, O bem de pessoal que vai boa. de moto, por exemplo, eu trabalho de moto, poder ir de carro, né, em dias de É. chuva, Um dia de frio, né, chuva, ter essa conseguir pedir uma opção carona também. ali, ter Então, um, é uma um coisa que a gente backup. acha que vai agregar bastante na vida das pessoas. É, E eu acho que é isso, né, Felipe? Basicamente é é, isso que a gente desenvolveu até o momento. A gente está em reunião constante, a gente vai é. afirmar mais ainda isso. A gente está sempre em contato para a gente dar andamento mesmo no projeto Melhorando as ideias também, né? e fazer realmente um aplicativo que ele seja funcional, seguro e bom para as pessoas, né? Que ele traga um benefício para a sociedade. Tem um retorno positivo ali para as pessoas. Exato. E eu acho que é isso. É isso, vale frisar também que é um projeto que está começando, né? Muitas coisas vão ser alteradas, coisas novas vão surgindo, ideias e projetos, mas a gente vai, ao máximo, tentar fazer isso dar certo. Isso, exato. Então, fechou. Obrigado. Fechou? Muito obrigado pela atenção. Até É mais. isso.